Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam quietinhos em casa. Canseira essas correria online, hein? E a galera achando que ia ser fácil estudar em casa, dar aula em casa. Mano, nunca trabalhei tanto na vida do que agora montando essas aulas em casa, tentando me adaptar a toda essa correria. Imagino que a tua vida também tá muito difícil, tá muito corrido, mas assim, a gente dá um jeito, tá? O importante é a gente fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tem na mão, tá bom? Hoje, você aí, ó, pessoal do cursinho, tá precisando de um encontro presencial, né? Pessoal do cursinho aí, ó, nós estamos em História do Brasil hoje, mais uma aula de História do Brasil. Essa é a aula 4, tá? Se você quiser me acompanhar com o seu caderno aí na mão, fica à vontade. Essa é a aula 4 de História do Brasil. Deixa eu só completar aqui a TV. Boa. Brasil Colonial, aula 4. Beleza? Hoje a gente vai falar, hoje a nossa aula é doce, hoje a nossa aula é do açúcar. A gente vai entender tudo do açúcar hoje, do negócio do açúcar e como que o Brasil se estrutura, né? Como que uma civilização toda é criada em cima dessa ideia do açúcar. Antes da gente começar de fato o rolê de hoje, deixa eu só lembrar onde nós estamos, né? Essa é a quarta aula de História do Brasil, então vale só mostrar os passos que nós fizemos até aqui, né? Na primeira aula nós mostramos um Brasil que pré-existia, né, a 1500, com toda a sua complexidade, com toda a sua diversidade. Na segunda aula a gente foi tentar entender o que estava acontecendo na Europa, que trouxe essa galera para cá, né? E aí nós falamos lá do processo de Portugal, de centralização monárquica e tal. Falamos da viagem do descobrimento, tudo. Depois a gente falou ali na terceira aula sobre um certo desinteresse, né? Depois de um certo desinteresse nos 30 primeiros anos, aí tem a ver com a aula de hoje, o primeiro engenho, 1532, e aí encontra-se uma solução, então, para que a colônia possa produzir algo que tenha valor na Europa, né, no mercado mundial, e que a metrópole portuguesa possa se beneficiar disso. Aí nós falamos sobre as tentativas de administração, a ideia das capitanias hereditárias, né? Falamos que isso estava inserido dentro de um contexto do sistema colonial, do mercantilismo, né? Lembra disso? Lembra dessa aula? E aí depois falei para vocês como se configurou ali o governo geral, as câmaras municipais, enfim, tá assim, ó, você tá no começo, tá começando a história do Brasil, nós estamos lá no comecinho e a aula de hoje é muito importante para a gente entender o lugar que a gente mora, entender o nosso país, entender a nossa história, beleza? Vamos lá então, passo a passo aqui para a gente poder acompanhar. Se você quiser, essas imagens que eu estou usando aqui nessa aula de hoje, elas estão no material aí que eu disponibilizei no Plural. No momento que você está assistindo essa aula, esse material já está lá postado, e aí você pode acompanhar no seu computador, do jeito que você quiser, ou aqui comigo pela tela, mas é importante que você saiba que essa imagem depois ela está disponível lá para você, ok? Uma das coisas que eu estou usando como base, né, uma das leituras que eu estou usando como base, é esse livreto aqui, ó, muito simpático, A Civilização do Açúcar, que é da Vera Ferlini, né? Vera Lúcia Amaral Ferlini, e ela está analisando o Brasil aqui do século XVI ao século XVIII. É uma coleção da editora, da extinta editora brasiliense, muito legalzinha, coleção Tudo é História. Eu estou usando um pouco essa leitura, aliás, né, com um raciocínio dessa aula, que depois eu vou mostrar outras coisas para vocês. O que ela diz é o seguinte, que nós temos uma civilização que se forma do açúcar. Ou seja, a estrutura que se forma a partir do açúcar não é só uma estrutura econômica, é uma estrutura também social, né? É uma estrutura política e social. Então eu gostaria que você pensasse nesse termo aqui ao longo desse papo, ao longo dessa aula, para você entender que várias coisas vão se estruturando e vai explicando o Brasil até de hoje. Então nós estamos falando ali que Portugal encontrou um produto para poder ganhar dinheiro com a colonização, mas uma civilização está nascendo a partir desse produto ou da lógica que se lida com esse produto, de como se divide a terra, de quem vai trabalhar, quem vai receber mais, quem vai receber menos, quem vai apanhar, quem vai mandar. Então uma civilização está se montando em cima disso, tá? Gostaria de ler um trechinho aqui para vocês.
Tem uma revista que é muito legal. Esse texto aqui é do José Augusto Pádua. Chama O Amargo Avanço da Doçura. É essa revista aqui, ó, uma coleção, infelizmente já parou, né? Não existe mais a tiragem dessa revista, mas era uma fantástica, assim. Eu tenho muitos exemplares aqui em casa, não consigo todos, estou caçando, mas aí tem uma edição especial sobre o açúcar aqui. E olha só o que o José Pádua diz pra gente aqui, ó. O açúcar nosso de cada dia. Há quem diga que o sexo e a comida são os dois maiores prazeres da vida. No caso brasileiro, o açúcar vem cumprindo um papel histórico de dar liga aos dois, combinando a natureza violenta e dominadora a uma cultura adocicada, marcada pela negociação dos conflitos. Olha só que legal. A sensibilidade despertada pelo sabor açucarado e os lucros advindos desse comércio motivaram a construção de uma sociedade em que o mais português dos preconceitos não resistiu às tentações do suor escravo, conforme demonstrou Gilberto Freire, né? Para mucamas, quituteiras, concubinas ou cozinheiras, a satisfação da gula tinha valor de liberdade. No cerco dos engenhos, o açúcar era o resultado de um complexo sistema produtivo, mas foi se tornando também a autonomia da colônia, a sobrevivência do escravo, o segredo da sedução feminina, a moeda dos mascates, o pecado, a autoridade e a violência do Senhor. Para finalizar, mas o poder tem sua própria lógica de perversão. Subordinou a ecologia, a gente vai falar disso hoje, ampliou-se em redes comerciais espalhadas por todo o mundo ocidental, né? Talvez a primeira grande commodity aí, e forjou a mentalidade do colonizado, imperialista, logo territorial. O açúcar ainda hoje invade a Amazônia, infelizmente, né? Seu produto bruto é senhor do imaginário de gulosos de todos os gêneros, enquanto derivados como a cachaça ou a confeitaria continuam dando satisfações ao homem e à mulher contemporâneos. Bonito, né? Bom, então aqui dá para dar uma ideia de como que uma civilização vai se estruturando sobre o negócio do açúcar. Então a aula de hoje não é só para falar como é que fazia, processava e vendia o açúcar para quem vendia, não. É para você entender como que o país que você vive foi formado. E essa imagem aqui eu acho fantástica, né? A civilização do açúcar e a gente começar com essa imagem, acho que dá uma ideia do que está vindo por aí. Bom, de onde vem o gosto pelo açúcar, né? Ou seja, o que faz do açúcar esse produto fantástico então do século XVI? Galera, açúcar é energia, né? Os portugueses tiveram contato ali a partir da cultura oriental com os árabes, que por sua vez com os indianos e com os chineses e dizem que Papua, diz que o açúcar vem, a cana de açúcar, né, vem lá da Papua Nova Guiné, lá da PQP, lá no Pacífico, né, uma ilha tropical no Pacífico. Esse produto vem se popularizando. Mas o açúcar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: por que no século XVI, XVII, XVIII existe essa importância para esse produto? Primeiro, é gostoso, tá? Não vamos negar isso. Então você tem toda uma culinária que é transformada pelo açúcar. A gente não pode negar isso molda a nossa vida até hoje. A questão da culinária, do paladar, isso, né, fantástico. Segundo, é energia. E aí eu coloquei aqui, depois você olha com calma nas imagens, alguns usos do açúcar, né, como produção de doces, ou até na Europa era usado até como decoração, é um negócio muito chique. Se você oferecesse açúcar para alguém que estava na sua casa, ou decorasse uma mesa, um prato com açúcar, isso era sinal de poder, né, porque era um produto raro, um produto caro, né. Bebidas alcoólicas são feitas com açúcar, conservação de alimentos. Imagina, nós estamos numa época que não tem geladeira. Então um alimento que está açucarado, que virou um doce, por exemplo, imagina o seguinte, o leite. O leite você não consegue carregar o leite, mas o doce de leite você consegue carregar com um tempo eu estou ficando louco já. Mas a palavra some, né? Mas é um tempo de conservação muito grande. Então o açúcar ajuda nisso, né? Cristalizando algumas frutas e tal. O consumo direto, ou seja, através ali da rapadura, isso vira energia.
era usado para usos medicinais também na época, se acreditava em muitas coisas sobre o açúcar. O próprio melado, que era uma parte que era descartada ali, uma parte mais barata, era muito usada também. E até hoje você tem produção de combustível, depois a gente fala disso. Então, você tem um produto que, primeiro, é de um contato com o Oriente, não esqueça isso. E ele tem uma versatilidade muito grande, ele é fácil de armazenar, ele não estraga, então por isso ele é tão querido assim na Europa, né? Portugal, lógico, entende esse mercado, essa moda, esse valor, e Portugal tinha tido algumas experiências ali no contorno que fez na África, né, com suas feitorias, tinha encontrado plantações de cana-de-açúcar, teve algumas experiências por iniciativa própria de Portugal nas ilhas de Açores, Madeira. Então Portugal já tinha um certo contato com o negócio do açúcar antes de resolver produzir o açúcar aqui no Brasil. E aí, lógico também que a gente precisa pensar que no caso do Brasil, né, essa colonização ela precisava de uma solução para um problema. O problema era o seguinte: o Brasil, se você lembrar da última aula, estava sendo praticamente assim invadido, tomado, atacado por outros povos, principalmente os franceses, e Portugal tinha que ocupar o território. E mano, você quer um negócio melhor que para ocupar do que açúcar? Você planta cana de açúcar, espera um ano aquilo ali, no mínimo, crescer, de um ano a um ano e meio. Depois você vai ter a colheita, você tem um processo longo também nessa moagem, né? Para poder fazer o produto ali, ferver, fazer o melado, depois encaixotar tudo isso. Enquanto você está fazendo isso, você está desenvolvendo a colônia, você está ocupando a colônia, você está protegendo a colônia, né? Então o açúcar ele serve como uma grande solução para essa colonização, para essa ocupação portuguesa. Vamos lembrar também que no caso do Brasil, né, a geografia brasileira, o clima e o solo, principalmente do litoral do Nordeste, mas até aqui no Sudeste também, onde, na capitania de São Vicente, o Rio de Janeiro, mas em Pernambuco sobretudo, né, cara, a geografia do Brasil é perfeita para a cana-de-açúcar. E aí ela se desenvolve muito bem nesse território aqui. Ok? Então o açúcar é uma solução para essa colonização portuguesa. Agora, precisa tomar uma água com açúcar para dar uma acalmada. Tudo bem? Tranquilo? Depois da gente falar que o açúcar serve como uma solução então para os portugueses, né? Imaginem o seguinte: nós temos um sistema produtivo então, principalmente a partir de 1532, isso vai se popularizar, o século XVI, XVII. O grande produto brasileiro aí é o açúcar, é a cana-de-açúcar, né, para poder fazer o açúcar. Então você tem um sistema produtivo e a gente tem um conceito para trabalhar com isso. Vocês já devem ter ouvido falar nessa altura do campeonato, né, já estão no cursinho, mas vale a pena a gente lembrar aqui do conceito de plantation. O plantation como um conceito, ele tem pelo menos 4 categorias básicas que a gente pode analisar. E todas elas a gente pode dar uma aprofundadinha nelas, né? A questão do latifúndio, ou seja, desde o sistema de distribuição de capitanias hereditárias, as fazendas, as sesmarias, essa posse da terra no Brasil, ela sempre foi baseada na questão da grande propriedade, né, do latifúndio. E para você conseguir um sistema produtivo eficaz, com uma quantidade eficaz para você abastecer um mercado que é praticamente mundial, você precisa de grandes porções de terra. Então notem o seguinte: como sistema produtivo, por que nós estamos falando de civilização do açúcar? A forma como a terra será distribuída no Brasil ao longo dos séculos seguintes e até hoje está baseada nisso aqui, ó. Está baseada nessa ideia de grandes propriedades produtoras de um determinado produto. Então, se você quiser explicar a desigualdade, né, fundiária hoje no Brasil, você não consegue fazer isso sem passar por isso aqui, sem passar pela nossa história. Tá? Então, latifúndio, grandes porções de terra, portanto, grandes fazendas, né? Dedicados ao quê? Dedicados à produção de um produto em larga escala. Nesse caso aqui, a cana-de-açúcar. Então nós temos um latifúndio que trabalha com monocultura. Essa monocultura tem toda a sua lógica, né, de produção é destinada a um produto. É lógico que em volta das fazendas de cana-de-açúcar, em volta do engenho, da casa grande, daqui a pouco eu vou mostrar um esquema como é que funcionava ali, você tem os agregados, você tem a policultura, você tem pequenas propriedades, hortas, sítios, criação de animais e tal, porque essas pessoas precisam comer, né, de fato. Mas a grande lógica produtiva é baseado no foco de um produto só, que no caso aqui é a monocultura da cana-de-açúcar.
Outra característica importante é o mercado externo, ou se você preferir, agroexportador. Esse sistema produtivo está acontecendo, de fato a produção acontece na colônia, mas esse produto que está sendo produzido na colônia, o objetivo dele, o destino dele não é abastecer o mercado interno, isso iria para um mercado externo, isso vai atender os interesses da metrópole e vai atender os interesses do mercado europeu nesse momento e de outros mercados também, negócios ali na África, enfim, você tem vários mercados que vão se beneficiar disso, mas é voltado para o mercado externo, tá? E por último, nós temos aqui um quarto ponto desse conceito, né, do plantation, nós temos, evidentemente, a mão de obra vai ser uma mão de obra escrava, né, uma mão de obra escravista. Aí depois a gente vai analisar a questão dos indígenas, dos negros, mas você sabe que a base de tudo isso é escravista, ou seja, grandes propriedades dedicadas a um produto voltado para o mercado externo e escravista. Parece um pouco que o Brasil, só faltou gritar que agro é pop aqui, né? Você vai falar, mas o Brasil hoje não tem escravidão. Não, que? Você que pensa que não tem escravidão. No final da aula eu vou falar disso. Temos números horrorosos ainda de trabalho análogo à escravidão, normalmente de herdeiros dessa estrutura aqui do latifúndio, dessa lógica muito colonial, muito arcaica ainda, mas infelizmente não saiu de moda no Brasil. Beleza? Esse é o conceito então de plantation, tá? Isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça para prestar as provas. César, esse conceito se aplica também a alguns outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, América Espanhola? Sim, se você for falar da economia agroexportadora, o plantation serve como modelo, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, em alguns lugares da América Espanhola. Tá certo? Beleza. Deixa eu mostrar, né, um negócio para vocês, que é o seguinte. Quando nós falamos, que eu falei no começo da aula, fique esperto pela questão da civilização do açúcar. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem aqui uma lógica de trabalho, uma lógica de produção que estrutura toda a sociedade. Olha só um trechinho desse livro aqui, da Lilia Schwartz, já mostrei para vocês, Brasil, uma biografia. Rapidinho, Ela diz o seguinte, ela está falando aqui da aristocracia, né, dos proprietários de terra e tal. Aí ele falou assim que ela fala, né, outro aspecto que se aprofundou na experiência brasileira, quando comparada à da metrópole, né, foi a convivência de várias culturas, que passam a ser reconhecidas e classificadas a partir da cor, na medida em que eram considerados pagãos, tanto indígenas como africanos, pela cor, indígenas e africanos, apesar de batizados e transformados em vassalos, continuam sem direitos. Dessa forma, as divisões entre gentios, né, ou índios aldeados, ou africanos, os boçais, que eram aqueles recém-chegados, né, representavam gradações culturais que demarcavam hierarquias internas, as quais, no limite, implicavam maior ou menor exclusão social. Os mais de dentro e os mais de fora. Olha só, quando você olha, isso aqui parece um conceito frio, mas aqui eu estou dizendo quem é mais de dentro, que é a aristocracia rural nesse momento aqui, a aristocracia proprietária de terra, e quem é mais de fora, os mais de fora, os indígenas e os africanos escravizados. Há uma estruturação nesse sistema produtivo pela cor, e a nossa civilização é feita em cima disso, cara. E aí, só para finalizar aqui, a cor logo se tornou um marcador social fundamental. As categorias, né, fluídas variavam com o tempo e com o lugar, além de delimitarem classificações sociais de status. As populações mestiças recebiam diferentes nomes, né, os quais caracterizavam de modo geral desde o Império Português. Aí ele fala da união de português, branco, preto, indígena e tal, mas ela fala assim que morena, parda, ela vai dizer assim que nessa estrutura de mistura e de organização produtiva, você tem, quando ela fala aqui do pardo, ela fala o seguinte, só que eu estou tentando resumir aqui, mas não, eu precisava ler tudo, ou seja, não... quando ela fala pardo, moreno, negro, qualquer delimitação dessa definição dessa mistura, ela fala assim, ou seja, os que não são brancos, amarelos, né, que é a cor que a gente falava dos povos vindos dos orientes, seriam os amarelos, os pretos ou os vermelhos. Então, resumindo aqui, ou, se a gente preferir, chamar de pardos. Olha só o que eu estou falando, parece que é confuso, mas não é.
olhar isso aqui, tem um sistema produtivo, latifúndio, monocultura. Só que dentro desse sistema produtivo, que está fundando uma civilização, que está fundando uma sociedade, a cor é fundamental. E essa civilização do açúcar, então, é uma civilização balizada por essa estrutura da cor. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas já fica ligado nesse assunto. Então, porque não é só o plantation, é uma civilização que nós estamos tentando abordar aqui. Depois vocês olham com calma, tá? Mais de perto essa imagem. Eu coloquei aqui para vocês como funcionava um engenho. Então, assim, você tem ali a casa grande, né, que é essa aqui, que é a casa do proprietário da terra, do senhor de engenho. Aí você tem sempre uma capela aqui da igreja. Aqui as habitações, a senzala. Nossa, César, mas a senzala não era um buraco. Às vezes era embaixo da casa, às vezes era embaixo da cocheira, mas às vezes era uma habitação no canto, assim, que eles fechavam à noite. Normalmente chão batido de terra. Vai variar muito a escravidão no Brasil colônia, né? Aí você tem a roda, não era todo engenho que tinha uma roda de água, assim, o engenho que tinha isso era sofisticadíssimo, era chamado de engenho real, não pela questão da coroa, mas por ser um engenho de verdade, mas isso poderia ser feito, essa força, né, de girar a moenda da cana, poderia ser feita com força animal ou com força dos escravos também. E aí, olha que interessante essa fumaça saindo aqui nessa chaminé. Cara, para cada... vamos pôr assim, para cada quilo de açúcar, para cada porção de açúcar a ser feita, você tinha que queimar 15 vezes mais lenha. Olha só o vilão da ecologia aí, mas vamos cuidado com o anacronismo. Na época não tem debate ecológico, vamos tentar entender hoje. Você vai ocupar o território brasileiro com cana-de-açúcar. Você vai desmatar, usar uma técnica, né, só que em larga escala de pôr fogo e tal. Mas não é só isso que justifica o desmatamento no Brasil. Depois, para você manter as fornalhas funcionando para fazer o cozido, você vai derrubar pra caramba, você precisa de lenha pra caramba para poder fazer isso funcionar. Então depois dá uma olhadinha aqui para vocês terem uma ideia, né, das roças que tinham, moradia dos trabalhadores livres, né, como está aqui no fundo, ó, tá vendo? Casinha dos trabalhadores livres, a roça lá no fundo, para uma policultura, aqui onde eram todas as etapas de produção. Então, assim, fazer açúcar era um trabalho de um ano inteiro, sabe? Ou você está plantando, ou você está colhendo, ou você está moendo, ou você está embalando. Era um negócio bizarro, assim, movimentava muitas pessoas e movimentava toda uma região, obviamente ali mais próximo ao litoral, já que o destino era o mercado exterior, tá? Depois eu coloquei aqui com mais detalhes, não para aula, mas para vocês olharem lá as imagens depois, tem como que era o processo, né? Como que se trabalhava, o que se fazia, o nome das técnicas. Detalhe, dos trabalhadores escravizados que trabalhavam aqui, você tinha hierarquias diferentes. Tinha pessoas que tinham mais técnicas no negócio do açúcar. Alguns negros eram trazidos da África nessa condição. Então havia uma certa diferenciação, inclusive, entre os trabalhadores. Porque senão parece que é todo mundo escravo do mesmo jeito, escravizado do mesmo jeito, mas você tinha alguns que eram mestres, né, na arte de fazer açúcar. Embora ainda fossem escravos às vezes, né, mas tinha uma função diferente dentro dessa estrutura. Então dá uma olhadinha depois com calma nisso aqui, para você entender como que se faz um açúcar, como que se produz, né? Um detalhe que eu acho muito sórdido, assim, triste, nessas moendas manuais, existem relatos que na moagem da cana ali, muitos acidentes aconteciam. A pessoa trabalhava 14, 16 horas no auge da produção. E às vezes o braço ia nessa... E aí do lado dessa moenda tinha ali às vezes um facão muito bem afiado para poder interromper o processo ali de esmagamento do membro, né? E aí você já amputava ali na hora. Pelo menos você não perdia a peça, você não perdia o escravo, né? Tentava salvar pelo menos a peça. Só um detalhe desses que às vezes a gente esquece de falar, né? Então, temos aí a ideia de civilização, né? Que eu chamei a atenção no começo da aula para vocês. Não é só o negócio do açúcar, é uma civilização. Bom, vamos estabelecer aqui bonitinho o papel da colônia e o papel da metrópole. Ó, vou falar um negócio para vocês. Nós, aqui, Brasil, brasileiros, há muito tempo, vou usar o Eduardo Galeano aqui agora, há muito tempo a gente se especializou em perder, mano. A gente se especializou em perder, em ganhar menos, em ser responsável pela produção e não receber por isso, tá? Não tem nada a ver com capitalismo, nada disso por enquanto. Mas olha só na colônia a função de cada um. A colônia é o lugar que se especializa na produção, no caso aqui do açúcar. A metrópole é o lugar que se especializa no comércio.
Aí eu pergunto para vocês, o que dá mais dinheiro, produzir ou fazer o comércio? Nesse momento, no contexto do século XVI, XVII, XVIII, fazer o comércio, obviamente, você pega isso a preço muito pequeno na colônia, leva isso para a Europa, se tiver um beneficiamento ali do produto, o refino, deixar ele mais branquinho, não era todo açúcar que era branquinho, igual se conhece hoje, não, a maioria igual rapadura, açúcar mascavo, né? Mas esse comércio, esse benefício, que é o que dava grana mesmo. Então, a colônia, Brasil, então se especializou em produzir. A metrópole se especializou no comércio. Aí você lembra daquela aula de sistema colonial. E tem uma galera que daqui a pouco vai ficar importante nas próximas aulas, que são os holandeses. Os holandeses eram conhecidos como os carreteiros do mundo. Essa galera aqui, já com uma mentalidade protestante, renascentista e tal, eles eram responsáveis pelo frete do produto, daqui para a Europa, por exemplo, e ficar transportando isso de um lado para o outro, os caminhoneiros do mundo. Eram responsáveis pela venda, eles detinham controle da rede comercial do norte da Europa praticamente sozinhos. Então Portugal tinha que negociar com esses caras para fazer a venda, eles faziam o intermédio disso. E, cara, eles se especializaram no refino. Olha só que doideira, não é de hoje que a gente perde dinheiro assim. Provavelmente você na tua casa deve ter uma maquininha de café expresso. Essa maquininha tem lá um café moído lá dentro. Olha lá quantas gramas tem, muito pouco. Compara, isso é uma tecnologia que foi trazida da Europa. Olha o preço que vai uma cápsula de café expresso, com um produto que é brasileiro, com uma tecnologia que é de fora, e o preço da saca de café no Brasil. A gente se especializou naquilo que dá menos dinheiro, e aqui não é diferente. Então, tanto a colônia quanto a metrópole, ou seja, a colônia e Portugal, têm relações com os holandeses. Daqui a pouco vai dar um BO aí na relação deles, mas deixa isso para um próximo episódio aqui, uma próxima aula. Coloquei para vocês também um esqueminha lá, mostrando o açúcar como o primeiro commodity, né? O primeiro produto global, o primeiro produto que ele substituía até a moeda. Ele tinha um valor global que você poderia pegar ele aqui no Brasil e passar ele para frente como moeda de troca ali na África, na Europa, que ele tinha um valor global. Então aqui nós começamos a falar de globalização, divisão internacional do trabalho, commodity, né? Então o açúcar ele é talvez esse primeiro grande produto em escala global, atravessando os continentes e tudo. Ah, e coloquei aqui, ó, cuidado. Por quê? Você que vai fazer vestibular, toma cuidado, porque assim, a principal economia do Brasil no século XVI, XVII, aí no XVIII tem o ciclo da mineração e tal, é o açúcar. Mas cuidado, porque tem muitas outras coisas acontecendo. Tem drogas do sertão, tem pecuária, tem mercado, um pouco de mercado interno. Então tem outros produtos também, tem o tabaco, né, o fumo, então tem trigo, tem escravo, tem um monte de coisa acontecendo. Toma cuidado para você não ir encaixotando assim, tipo, agora é isso, aí a economia vai aquilo e tal. Além do açúcar tem outras coisas, por isso que está esse cuidado aqui para a gente não esquecer. E aí, vamos lá, caminhando para o final aqui, a questão da mão de obra, olha só que interessante. Interessante e triste, né? Outro cuidado que você tem que tomar. César, então os portugueses tentaram escravizar primeiro os indígenas, aí eu vi que não dava certo, porque o índio era indolente, era preguiçoso, e aí depois, percebendo que o índio era preguiçoso, dava trabalho, chorava, morria, se matava, né? E aí começou a escravizar o negro africano, então, que era muito mais apto ao trabalho escravo. Cara, não fala, não pensa isso, e sai de perto de quem está falando, pensando isso, que está babando colorido, tá doente. Porque é o seguinte, a escravidão indígena, é fato, ela aconteceu, só que os indígenas eles foram dizimados, 90% da população vai morrer em 100 anos, muitas doenças, eles fugiam, eles resistiam, qualquer pessoa escravizada tenta resistir. Então você tem uma dificuldade na escravização dos indígenas por N fatores. Doença, fuga, resistência e tal, mas também tem a questão religiosa. Para a igreja, olha só a igreja ela não é contrária à escravização dos negros africanos, mas dos indígenas sim. Então você tem um conflito ali entre os jesuítas, né? A gente vai falar melhor disso mais pra frente, os jesuítas e os colonos. Então há um conflito aí sobre a escravização indígena, mas eles vão ser dizimados, é um terror a escravidão para eles. E esquece essa história que aí parou com o indígena e começou com o negro africano. Não, em muitos lugares do Brasil colônia, você tem escravização indígena ainda. É que o negro africano custava mais caro. Então em lugares em que a economia estava pior das pernas, escravidão indígena. Lugares que tinham economia melhor tinha condição de comprar os escravos africanos. E aí você tem um grande fluxo de pessoas que começam a vir para cá, né, do continente africano para trabalhar na questão do açúcar. Eu não vou
me alongar nesse assunto, que a gente tem a próxima aula para falar só da questão da mão de obra, tráfico negreiro e escravidão. Só lembrando, alguns cuidados aqui, que eu tenho um minutinho antes do telefone travar aqui. Cara, esquece esse negócio também de ciclos econômicos. Primeiro é o Brasil, aí vem cana-de-açúcar, aí a mineira... Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Até hoje o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar. Até hoje a gente produz muita cana-de-açúcar, né? Temos vários produtos que podem ser feitos do açúcar, olha lá na aula. Temos um grande programa de etanol desde os anos 80, mas que bombou aqui nesses dois governos aqui, para o mundo inteiro, uma nova tecnologia, um biocombustível e tal. Quer você goste ou não, você tem que prestar atenção nesse assunto. E, infelizmente, para finalizar, eu falei lá que eu ia alertar, dá uma olhada nisso aqui, ó. O Brasil ainda tem muito trabalho análogo à escravidão, e cana-de-açúcar é uma das campeãs. Beleza? Eu vi com os meus próprios olhos no Nordeste a galera trabalhando meio-dia, no verão, sem segurança nenhuma, se lascando aí na cana-de-açúcar. Beleza? Ó, a civilização que se montou do açúcar, nós não podemos... sacanagem, isso aqui é um meme, né? 520 anos de história num meme. Mas enfim, passando aqui, ó. Brasil Colonial foi isso então. Espero que tenha dado certo aí pra vocês. Chega por hoje que vai dar meu tempo aqui. Obrigado, na próxima aula eu retomo. Valeu!